pessoal! E aí, criaram muito desde o nosso último encontro? Hoje nós entramos em um novo grande tema. Nós vamos construir a comunidade dos nossos sonhos. E vocês podem pensar nos diversos lugares que costumam frequentar, desde o seu próprio bairro, a cidade, até centros locais dos quais vocês fazem parte, como associações atléticas, grupos de escoteiros e oficinas. E nós exploraremos isso ao longo dos próximos 3 encontros, começando por nós, quem nós somos e quem queremos nos tornar. Depois vamos pensar na cidade que queremos ajudar a construir e no nosso papel enquanto cidadãos. E por último, vamos pensar juntos enquanto terráqueos habitando esse único planeta, essa grande casa que todos nós temos em comum. Hoje nós vamos começar construindo um museu de mim. Depois vamos refletir sobre o papel dos museus ao contar a história da humanidade e também do planeta. Em seguida, nós vamos conversar com uma arqueóloga sobre essa profissão que cuida de estudar as culturas e os modos de vida de diferentes sociedades humanas a partir da observação e também da análise dos objetos. E terminamos conhecendo um projeto muito bacana chamado Museu da Empatia. Vamos lá? Certo, nós queremos construir a comunidade dos nossos sonhos, mas por onde que a gente pode começar? Vamos pensar um pouco. O mundo está cada vez mais complicado, com problemas cada vez mais complexos e pequenas e grandes mudanças acontecendo o tempo todo em um ritmo muito rápido. Vivemos numa época que tudo que nós temos de concreto e palpável é a nossa própria história. Então, vamos começar por ela? Nós somos a menor fração dessa comunidade que queremos ajudar a construir. Mas vocês já pararam para pensar quem nós somos enquanto indivíduos? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Vamos pensar em quem somos e também valorizar aspectos particulares da nossa personalidade que podem contribuir para a nossa convivência em casa, no bairro, na cidade e até no planeta? Separe papel, caneta, material para anotação para anotar algumas dessas reflexões enquanto nós vamos conversando. Bom, a construção de uma comunidade dos sonhos começa por nós conhecendo melhor quem nós somos. Afinal, quem é esse eu do passado? Quem sou eu agora? E quem eu acho que serei no futuro? Vamos pensar nisso um pouco? E também em como nós costumamos nos relacionar com as pessoas à nossa volta? Em como nós podemos sim fazer a diferença na vida de outras pessoas? Vamos notar algumas coisas que vêm na nossa cabeça a partir dessas perguntas? Bom, vocês devem ter percebido que traduzir-se não é algo muito fácil de se fazer, seja por meio de palavras ou de um projeto. Isso porque nós somos muitos em uma pessoa só. Pensem um pouco, ora nós somos os filhos, os amigos, os irmãos ou os alunos de alguém. E também parte de nós praticamente não muda com o passar do tempo e outras partes nós podemos descobrir como novas todos os dias. Tem uma poesia muito linda de um poeta já falecido chamado Ferreira Goulart, com o título, olha só, Traduzir-se. Justamente porque a intenção dele com essa poesia era interpretar a si próprio, para mostrar o que é essa mistura que uma pessoa pode ser. Olha que lindos esses 2 trechos dessa poesia. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu achei muito linda essa forma que ele encontrou de expressar como ele interpreta a si mesmo por meio das palavras, por meio da poesia. Vamos também criar algo que nos represente? Tá, mas vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, o que a gente vai criar para nos representar? Bom, para tentar entender melhor quem nós somos e contar a nossa história, vamos criar um museu de mim? Isso mesmo, agora eu vou falar para cada um de vocês. Imagine, se você fosse um museu, como ele seria? Pense nos lugares que te fazem feliz, os lugares que são especiais para você.
nos momentos marcantes da sua vida. E anote algumas coisas que vêm na sua cabeça enquanto você pensa a respeito disso, certo? Vamos pensar agora nos museus. Os museus, eles têm exposições, coleções de objetos, às vezes eles têm alguma coisa interativa. Então, separe objetos que são importantes para você, objetos que representem algo que seja pessoalmente relevante, alguma paixão sua, por exemplo, também algumas fotos, vale até aquela peça de roupa favorita e outros materiais que ajudem na criação desse museu, como caixas de papelão, papéis de diversos tipos, tesoura, cola, tecidos, pedaços de tecido, canetinhas, sucata, enfim, os materiais que você achar relevante. Vamos lá? E aí, separaram seus materiais? Ótimo! Então agora vamos criar o nosso Museu de Mim? Mas antes disso, não sabem por onde começar? Querem uma inspiração? Que tal dar uma espiadinha nessas fotos? São fotos de projetos que conversam com a linguagem dos museus, com exposições, com coleções. E vejam que são vários os materiais que são usados e também as linguagens, desde pequenas caixas até colagens misturadas com desenhos no papel ou então uma instalação feita com objetos que são interessantes e relevantes para a pessoa que criou esse projeto. Bom, então vamos começar a construir o nosso Museu de Mim. Antes de eu começar a construir aqui, e vocês também, eu queria mostrar alguns materiais que eu separei. Então, olha só, eu separei um diário antigo, esse daqui eu acho que eu tinha 13 anos quando escrevi, cheio das coisinhas. 2 objetos que conversam com algumas paixões minhas, já vou falar para vocês o que é. Uma sacola de pano. Algumas fotos, olha só, um casaquinho, essa roupa aqui, minha mãe que fez e eu, quando saí da maternidade, eu tava vestindo isso daqui. Acho que não serve mais, né? Separei um zine que eu fiz em uma outra aula, tesoura, alguns rolinhos de papel higiênico, cola, canetinha, fitas adesivas, um cabide, falei tesoura já, e papel colorido. Eu separei esses papéis aqui e também algumas folhas de papel em branco. E tem um outro material que eu separei aqui, que eu não vou usar porque eu quero usar o cabide, mas eu separei justamente para dar uma dica para vocês. Então, eu tenho algumas caixas de papelão aqui em casa. E daí o que eu fiz? Como eu gosto bastante de criar projetos, enfim, e eu incentivo bastante vocês também a fazerem isso, um jeito de aproveitar algumas dessas caixas para ajudar na criação de projetos rápidos, em construções tridimensionais, é cortar essa caixa em pedaços menores. Podem ser formatos diversos, quadrados, retângulos, enfim. E aqui, por exemplo, eu cortei vários quadrados e eu também fiz esses outros cortes aqui que servem de encaixe. Se eu quiser fazer alguma construção tridimensional, esses encaixes, eles me facilitam a construção desses projetos. Então, olha só que simples, né? É como se eu tivesse um jogo de peças de montar, só que feito em casa, feito de papelão. Então, uma dica é essa: se vocês têm algumas caixas de papelão em casa e quiserem incrementar o seu canto mão na massa, a sua caixa mão na massa, façam esses recortes de peças com formatos diversos que ajudem vocês na criação dos seus projetos. Bom, então agora eu vou começar a construção do meu Museu de Mim. E vocês já estão com tudo arrumadinho? Já estão no seu canto mão na massa? Ou já pegaram seu kit mão na massa, alguns materiais? Lembrando que o projeto ele vai ser bastante diverso. O que eu vou fazer aqui provavelmente vai ser bem diferente do que vocês vão construir aí. Afinal de contas, nós estamos fazendo o nosso Museu de Mim. E ele é extremamente pessoal, né? Ele é muito particular de cada um. Então, bora criar juntos. Vou até arregaçar aqui minhas mangas para ficar mais fácil de mexer nos objetos. Bom, eu vou começar pela parte mais
simples do meu projeto. Vão criando aí também, tá? Eu vou pegar a sacola. Por que eu peguei uma sacola, afinal de contas? Essa daqui vai ser a minha sacola de objetos biográficos. Como assim objetos biográficos? São objetos que ajudam a contar minha história, seja porque fizeram parte dela ou porque eles representam algumas das minhas paixões. Então, o que eu vou colocar dentro dessa sacola? Eu vou colocar o meu diário. Eu não tenho só esse diário que eu guardei, tenho vários outros, mas esse daqui ele tá tão cheio de coisas. Olha só como tinha coisa, guardanapo, figurinha, que mais? Foto, gostava muito de uma banda chamada Spice Girls. Gente do céu, né? Que mais? Relatos, enfim, um monte de coisinhas. Então, realmente, né, um diário ele é um objeto biográfico. Então, eu vou colocar ele aqui. Vou colocar também esse dinossauro e esse foguetinho, porque esses objetos aqui, eles representam algumas das minhas paixões. Eu adoro ciências e dentro das ciências naturais, das ciências da natureza, eu gosto muito mesmo de duas áreas. Das geociências, então aqui tem os dinossauro, que representam uma das minhas maiores paixões, muito provavelmente por causa da minha mãe, que ela é geóloga. Então, vou colocar aqui o dino. Sempre fui muito apaixonada por dinossauros. Não sei vocês, quais são suas paixões? Também gostam de dinossauros? Bom, e a minha outra paixão dentro de ciências é a astronomia. Por isso esse foguetinho. Eu sou realmente muito apaixonada por astronomia e quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Veja só, né? Eu ainda, na verdade, gostaria muito de um dia poder ir num foguete e sair da Terra, poder enxergar a Terra de fora. Vamos ver, né? Quem sabe um dia eu realizo esse sonho. Bom, então dentro dessa sacola tem o meu diário, esses dois objetos e também o meu casaquinho que minha mãe fez para eu sair da universidade, eu ia falar, da maternidade. Então eu vou colocar junto esse casaquinho. Então, uma parte do meu museu é essa sacola de objetos biográficos. Muito bem, vou deixar ela aqui do lado, porque daqui a pouquinho ela vai entrar no restante do projeto. Bom, as peças de papelão que eu tinha mostrado para vocês, eu não vou usar por enquanto. Na verdade, eu não vou usar nesse projeto. Eu poderia até fazer uns patamares, né? Deixar a exposição usando essas peças, mas eu vou escolher não usar. E daí, para estruturar o meu museu, eu vou fazer essa contação, essa narrativa do meu eu do passado, eu do presente e eu do futuro. E vocês escolheram como? Vocês podem fazer um recorte, vocês podem só falar do seu eu do passado, enfim, vocês podem falar do que vocês acham mais relevante, né? Bom, e o que eu vou fazer, né? Eu vou usar esse cabide aqui. Quero fazer um mobile diferente. Vamos ver se vai dar certo. Bom, eu vou começar então, deixa eu ver, estruturando aqui. Esses três papéis aqui, eles serão, eu dobrei no meio justamente para servir como se fosse um livretinho. Um vai ser para o meu passado, outro para o presente, o outro para o futuro. Essa folha verde eu vou usar para fazer o letreiro da minha sacola de objetos biográficos. E essas folhas em branco eu vou usar para fazer alguns suportes que eu preciso. Então, primeiro eu vou fazer aqui o meu eu do passado. O meu eu do passado, que eu vou usar esse papel amarelo, esse daqui, eu vou colocar as fotos, porque eu separei fotos antigas, olhem só. Então essa daqui é eu com meu pai. Que fotos que vocês têm aí? É tão engraçado a gente olhar as nossas fotos de antes, né? Olha eu aqui, nenê cheio de bochecha. E aqui eu com o meu irmão. Então eu vou colocar nós três aqui no meu eu do passado. Então eu vou grudar nesse primeiro livretinho com fita adesiva, porque o meu museu, e aí vocês podem decidir isso também. O seu museu de mim, ele pode ser uma exposição permanente, uma exposição temporária, e é vocês que vão escolher, né? O que vai ser? Vai durar quanto tempo essa exposição? Então, olha só que legal aqui, ó. Então, essa aqui é a parte do meu museu que mostra o meu eu do passado. Então, eu vou até assinalar aqui, só que essa caneta ela passa.
Então eu vou colocar aqui com essa, depois eu vejo. Ah, lembrando uma coisa, né? A gente não precisa concluir esse projeto nessa aula. Então aqui eu vou colocar mais um esboço. Provavelmente ele vai ter alguns desdobramentos. Então eu vou colocar aqui eu do passado. Tá, eu poderia ter feito uma letrinha melhorzinha, mais bonitinha, mas depois eu posso até colar um outro papel em cima se eu achar que não ficou tão legal. E uma coisa que eu queria fazer aqui é colocar uma palavra escrita de uma maneira especial. Vamos ver se eu consigo. Tomara que eu não erre aqui porque já colei tudo. Mas por que que eu coloquei essa palavra? Depois eu quero pintar ela de verde. Ó, o meu eu do passado, Cebolinha. Por que Cebolinha é escrito assim ainda com esse cabelo de Cebolinha no ó? Porque a primeira palavra que eu li na minha vida, que eu me lembro, pode não ter sido essa, mas a que eu me lembro foi Cebolinha. E ela era com letra gordinha assim, tinha o cabelo do Cebolinha no ó, Cebolinha da Turma da Mônica, né? E ela era pintada de verde. Então, representa bem o meu eu do passado. Bom, vou deixar aqui do lado e vou fazer o meu eu do presente. Vou usar esse papel laranja aqui. No meu eu do presente, eu vou colocar esse zine que eu produzi faz muito pouco tempo e que representa bastante como eu me sinto aqui no presente. Então, algumas sensações. Vou fazer um bolsinho e colocar aqui. Vou usar essa folha em branco para colocar o zine. E também vou fazer um outro bolsinho que eu vou colocar alguns papéis. E aí, como é que vocês estão fazendo? Como é que tá o projeto de vocês? Não é para eu estar criando aqui sozinha, não. E vocês rindo das minhas criações, né? É para vocês estarem criando juntos, comigo. Bom, vamos lá. Ainda mais que eu tô aqui falando um monte. Não é só para vocês ficarem vendo o que eu tô criando. Tá? Então, ó, eu vou fazer um bolsinho. Como é que eu faço? Eu cortei uns pedaços de papel aqui. Vamos lá. Aqui. Então, cortei um pedacinho de papel assim. Gente, fica uma bagunça a mesa, né? Mas não tem problema, né? A gente tá criando, ó. Então tá aqui. Eu vou grudar esse bolsinho pra colocar o meu zine preso nele. Ó, então terminei o bolsinho. Só falta ele ficar... Não, ficou certinho. Ai, meu Deus. Pronto. Não, aqui. Olha só. Viram só? Então, um bolsinho com o zine. E eu vou fazer um outro bolsinho, da mesma forma, para colocar algumas folhas de papel. Na verdade, eu vou colocar 3 pequenas folhas de papel. Que folhas são essas? Eu vou colocar uma folha com os meus defeitos, que eu acho que eu tenho atualmente. E, afinal de contas, é isso, né? O Museu de Mim, ele é importante pra gente olhar tudo a nosso respeito. Nossas qualidades, os nossos defeitos. Então, aqui, deixa eu colocar, tá certinho? Então, de novo, mais uma fitinha adesiva para guardar 3 pequenos pedaços de papel. Aqui. Então, 3 pedaços de papel. Como eu falei pra vocês, então, como eu não vou terminar esse projeto agora, eu vou só deixar assinalado para me lembrar do que fazer mais pra frente. Mas a ideia é que eu tenha um pedaço de papel com os meus defeitos, um com as qualidades que eu acho que eu tenho hoje e um pedaço de papel em branco, porque eu estou em construção. Né? Vocês também estão em construção, né? Então a gente está se formando enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto cidadão, né? Nós não somos estáticos, né? Então vou assinalar aqui defeitos, e vou escrever esses defeitos aqui daqui a pouco. Vou colocar aqui qualidades que eu acho que eu tenho atualmente, que a gente tem os nossos defeitos, mas também a gente tem as nossas qualidades, a gente tem pontos fortes, né, da nossa personalidade, da forma como a gente se comunica com o mundo. E aqui eu vou colocar uma página, um papel em branco, só com a observação, em construção.
faltou o T. Construção. Olha só. Lógico que eu vou deixar isso aqui mais bonitinho mais pra frente. E eu vou deixar dobradinho assim, para que a pessoa ela possa pegar e desvendar o que é cada um desses papéis quando interagir com o meu museu. Pronto. Então, aqui. Olha só. Então, essa daqui é o meu capítulo do presente. Então, eu no presente. E aqui, olha, vocês viram o que eu fiz, né? Escrevi presente. Eu vou ter que pegar e depois arrumar isso daqui para deixar bonitinho. Não posso deixar assim, mas eu vou deixar assinalado assim para depois arrumar. Presente. Isso aqui eu vou arrumar, óbvio, né? Então, só para deixar assinalado. Eu do presente e aqui a segunda parte do meu museu. Lógico que aqui o que tem que escrever, né? Tem que escrever o ano corrente. Em que ano que eu estou, para situar quem sou esse eu do presente. E por último, o eu do futuro. Esse eu do futuro, fiquei pensando aqui, né? Afinal de contas, o que eu vou colocar aqui dentro, enfim. E eu vou colocar presas com... eu peguei essa presilhinha aqui. Eu vou colocar presas 3 cartas para o meu eu do futuro. Cartas dizendo como que eu acho que eu estarei em uma determinada época. Então, não vão ser cartas longas não, eu vou colocar aqui, vou dividir esse papel aqui em 3, porque serão 3 cartas, ó, que eu vou escrever. Então aqui eu vou deixar só assinalado. E essas cartas aqui, as pessoas não vão poder ler. Mas você tem um museu que a pessoa não pode interagir. Não, para deixar assinalado mesmo. Ali tem um conteúdo a ser desvendado, mas que no momento ele não pode ser mexido. Então, ó, vou deixar dobrado que essa é a carta número 1. Essa será a carta número 2. E essa será a carta número 3. E se é para o meu eu do futuro, vão ser 3 anos diferentes. Então, essa carta aqui eu vou colocar para abrir em 2021. Essa outra carta aqui para abrir em 2025. E essa daqui para abrir em 2030. Nossa, será que eu consigo guardar tanto tempo uma carta assim? Olha só. E aí, vou deixar essas cartas aqui presas aqui dentro. Como o meu museu é uma instalação temporária, depois eu tenho que pegar essas cartas e passar para algum lugar seguro. Além disso, ó, tinha uma ideia também. Pegar esses 2 rolinhos de papel aqui e vou transformá-los num binóculo. Então, isso mesmo. Por quê? Porque o binóculo é para a gente olhar coisas que estão distantes, não é? Para aproximar imagens de coisas que estão distantes. E o futuro, ele ainda está distante. Então, esse binóculo que eu vou colocar aqui, ele serve para representar esse futuro. Depois eu arrumo melhor, só para deixar ele pendurado. E aí, onde que entra o cabide em tudo isso, né? Ó, aqui tá pendurado. Mas é lógico que vai ficar mais bonitinho, vou substituir isso aqui provavelmente, mas é para já ficar com a ideia presa nesse projeto. Então, tem as cartas, tem tudo. Aí, agora é a hora de prender no cabide. Então, vamos tirar uma parte dos materiais aqui, vamos afastar. Bom, passado, presente e futuro, né? Então, aqui. E aqui tem que assinalar eu no futuro. Depois vou postar umas fotos para vocês verem como que ficou tudo certinho. Então, eu, passado, presente e futuro, eu quero prender isso no cabide. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou inverter isso. Assim, vocês já vão entender por quê. Pronto, aqui.
vou inverter assim para colar isso daqui no cabide. Então eu vou usar a fita adesiva aqui para prender isso no cabide. Vou usar essa fita aqui transparente mesmo, que eu acho que ela vai prender melhor que a outra fita que não é transparente. Aqui. Pronto. Terminei de colar, olha só. Ah, viu só? Olha só aqui, ó. Ai, tem um filme atrapalhando. Ó, então a pessoa vai vir aqui e vai abrir e interagir com o meu museu. Por isso que eu tenho que deixar mais bonitinha essa parte aqui da frente, tá? E aqui pendurado o binóculo. Mas nessa parte de trás aqui, eu vou escrever, vou fazer o letreiro do que? Da minha sacola de objetos biográficos. Lembram dela lá no início? Então, eu ainda tenho que arrumar isso. Então, eu vou colocar aqui. Sacola. Não, vou colocar aqui. Objetos biográficos. Objetos biográficos. E vou colar isso daqui aqui. Então, e é isso que vocês vão fazendo com seus projetos, né? Outra coisa, vocês podem ter começado um projeto agora e daí terem uma outra ideia melhor, enfim, e mudar tudo. E não tem problema também, né? É uma coisa, né, que quando a gente vai criar, exercitar essa parte de criação, né, de projetos, enfim, a gente tem que estar disposto a isso, né? A refazer, a recriar, a errar, se arriscar. E é isso que está fazendo. Olha só, então aqui à frente, ó, atrás, objetos biográficos. E aí, o que eu vou fazer? Vamos lá, tirando, limpando a área, colocando as coisas nos bastidores aqui. Eu vou pendurar essa sacola aqui desse outro lado do meu Museu de Mim. Olha só. Então, aqui, ó. Objetos biográficos, a pessoa pode vir aqui, olhar, pode ler assim meu diário quando eu tinha 13 anos, não tem problema. E nesse outro lado aqui, vai ver quem que é meu eu do passado, quem sou eu agora e quem eu acho que serei no futuro, mas na verdade a parte do futuro é um mistério, vai permanecer um mistério. Talvez eu acrescente alguma coisa ali nessa parte do meu eu do futuro. E aí? Deu para criar alguma coisa também nesse tempo? Vocês conseguiram? Isso que é legal, né? Da gente criar junto. E dependendo do que vocês criaram, já tirem uma foto, compartilhem nas suas redes, se vocês puderem e quiserem, e marquem com a hashtag BoraCriar, pra gente poder ver também o que vocês criaram. Uma coisa que eu não contei pra vocês foi que eu convidei também outro estudante para criar o Museu de Mim, o Matheus, de 16 anos, e ele vai compartilhar agora com vocês o que ele criou. Meu nome é Matheus e hoje eu vou apresentar o meu museu. Eu fiz um painel com os elementos que eu tinha aqui em casa, alguns materiais escolares que tinha. Não eram muitos, então eu tive que dar a minha improvisada, tá bom? Vem aqui conhecer meu projeto. Aqui eu fiz em janelas e cada janela representa um. Minha primeira janela é a minha vida dentro da igreja, servindo ao altar, fazendo as leituras, e assim encerra a primeira janela. A segunda janela é mais o que me diverte, que eu gosto, ou seja, jogar futebol, basquete, mexer no celular, e quando eu era pequeno eu jogava bastante taco. E a última janela, enfim, a que já está aberta, é da minha família, que não tem nenhum terço aqui, né? Mas está sendo representada por esses bonequinhos, tá bom? Esse projeto foi bem improvisado durante esses dias, que usou diversos tipos de materiais, desde livros e revistas antigas, tinta, folhas mais resistentes, uma folha sulfite só e até papelão e algumas tintas. Falando do projeto se eu tivesse mais tempo, o painel ele seria bem mais acabado, seria bem mais bonitinho. Se eu tivesse mais tempo, os desenhos teriam sido melhores, as colagens teriam sido melhores, tudo teria sido melhor. Eu poderia ter mais tempo para pensar em mais janelas, porque não é só isso que define a minha vida, são muitas coisas, desde do estudo até aproveitar com a minha família.
E fazer isso em pouco tempo fez dar uma boa improvisada e resumir a minha vida. E se eu tivesse mais tempo, eu teria feito um acabamento melhor e um projeto melhor. Então, nós escolhemos os museus, esse formato, para o nosso projeto de hoje, porque nós temos um carinho especial por eles. Vocês já pararam para pensar o que são os museus e qual que é a importância deles? Os museus, eles são essas instituições que adquirem, conservam, investigam, comunicam e expõem o patrimônio material e imaterial também da humanidade do seu meio. E por que eles fazem isso? As intenções, os objetivos, eles são vários e são todos importantes, como a educação, o estudo, a pesquisa ou até simplesmente para o deleite do público. E muitos museus, eles possuem objetos dispostos em exposições. E pensar em contar a nossa história como se nós fôssemos um museu nos leva a olhar de uma forma bem diferente para a nossa vida e também para os objetos que fazem parte dela. É aquele calçado que ficou com o formato do nosso pé, a blusa que tem o nosso cheiro, aquela máquina de costura velha que acabou virando uma cômoda, ou até aquele balde que não ia ser mais usado e acabou virando um vaso para alguma planta de casa. É quase como se nós incorporássemos um olhar de arqueólogo para as coisas, os objetos que nos cercam, separando o que pode ou não ajudar a contar a nossa história. E falando em arqueólogo, vocês sabem o que é arqueologia? A arqueologia ela é uma ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas, tanto do passado como do presente. E ela faz isso como? Faz isso a partir da análise dos objetos e dos materiais. E nós convidamos uma arqueóloga chamada Cláudia Inês Parelhada para conhecer melhor essa ciência. A Cláudia, ela é arqueóloga do Museu Paranaense e também tem doutorado em arqueologia pela USP. E ela atua nessa área há 36 anos. É tempo, hein? Vamos conversar com ela? Então, Cláudia, muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista e compartilhar com a gente um pouco dessa área fascinante que é a arqueologia. E eu quero justamente começar perguntando para você, afinal de contas, por que você escolheu a arqueologia? Bem, a arqueologia foi um sonho de infância. Eu assistia a um filme que atravessava um túnel de tempo que a pessoa conseguia chegar na época da história que ela quisesse. E aquilo me fascinou de uma forma tão grande que eu levei esse sonho na hora de escolher minha profissão. Eu achava que era uma forma muito legal de você conseguir ser cientista e também a romper as fronteiras do tempo, conseguir conhecer melhor esse passado, e fazer essas viagens através de muita leitura, muito trabalho de campo, que te permitia chegar a locais muito diferentes e nossa, que bacana, né, Cláudia? E eu quero saber, assim, desse tempo todo que você atua como arqueóloga e atua com a arqueologia, alguma situação inusitada, algum objeto muito curioso com o qual você se deparou? A arqueologia é sempre surpreendente. Então, mesmo que você faça um planejamento de um projeto que você pensa que vai encontrar várias evidências, de repente a situação sai completamente fora do controle. Mas teve um registro de um sítio com arte rupestre, com pinturas, que foi, eu acho que é a situação mais curiosa que eu tive, porque foi surpreendente, ficava muito alto, a 6 metros de altura, entre 6 e 7 metros, e a máquina não conseguia, mesmo com zoom, a parte de baixo, registrar porque tinha várias folhas, tinha uma árvore na frente e a gente não conseguia escalar
porque tinha colmeia de abelha, ninho de vespas, então isso podia dar algum acidente. Eu acabei subindo numa árvore mais distante, a uns 10 metros do abrigo, e subi a 5 metros e consegui jogar o zoom da máquina, ampliar aquela imagem, né, no meio de galhos, e quando eu olhei direito, aqueles tracinhos eram figuras humanas, eram mais de 100 figuras humanas, assim, como estivessem dançando, sabe, naquela pintura. Foi tão mágico, tão surpreendente aquela cena daquelas pinturas, me acompanhou por muito tempo, sabe, porque eu fechava os olhos, era aquilo que eu via, porque foi um momento muito mágico, né? Eu acho que essa possibilidade de você conseguir se transpor no tempo e chegar em algum lugar que outras pessoas não conseguiram acessar, faz o arqueólogo, acho que um profissional que tem uma bênção divina, sabe, no trabalho. Eu acho que isso me enriquece, né, como pensando em toda a trajetória da humanidade, quanta diversidade cultural que a gente tem possibilidade de acessar e mostrar esse conhecimento do passado para o público, né, que fica em casa. Nossa, é muito incrível e apaixonante eu imagino, né, trabalhar com arqueologia. Cláudia, nessa aula nós criamos como um projeto o Museu de Mim. Então nós fizemos esse exercício de pensar, se nós fôssemos um museu, como que ele seria, que objetos que ele teria, como que seria a sua exposição. E eu quero saber de você, se você fosse um museu, que objetos que ele teria? Bem, eu acho que seriam os objetos que me permitem ser uma arqueóloga, né, no dia a dia. Então, seriam os que fazem com que eu documente de uma forma eficiente. Então, teria com certeza uma máquina fotográfica digital, né, para ser mais moderna, né? Teria uma espátula, que é o que a gente consegue fazer a decapagem do solo, né, para retirar as evidências, uma escala de cores, né, que a gente sempre usa, e também para conseguir ter alguma referência nas imagens, e com certeza um notebook que é para analisar e tratar todos esses dados, né? Eu acho que que seriam alguns objetos que estariam dentro de um museu que me representasse, né? São objetos que além de representarem algo que você ama fazer, né, eles fazem parte da tua vida, né? Exatamente. Sem eles é difícil fazer com que a minha profissão flua de uma forma melhor. Que legal. E me diga, Cláudia, como que você imagina que será a arqueologia no futuro e como que as tecnologias vão interferir também nessa área? Com certeza será menos interventiva, quer dizer, eu acho que haverá muito menos escavações, né? No futuro usaremos muito mais os radares, né? E muito mais filtros ópticos e sistemas como as imagens de satélite, mas de uma forma muito maior, né? Com acesso com alta resolução, e talvez a gente tenha essas máquinas que transportem realmente, né, as pessoas através do tempo, e que a gente consiga conferir muito das informações com que a gente está levantando nesses momentos agora, né? E eu acho que também a arqueologia do futuro ela vai ser muito mais eficiente,
para ajudar o planejamento em relação ao manejo ambiental, ao controle de epidemias. A arqueologia ela vai se tornar muito mais importante do que ela é agora, porque vai se perceber com o avançar do tempo, né, que é essencial a gente compreender profundamente o passado para conseguir viver o presente na plenitude e projetar horizontes melhores no futuro. É isso que eu acredito. Olha, eu também. E por isso a importância, né, de a gente olhar com carinho para as diversas áreas do conhecimento, para as diversas ciências, entre elas a arqueologia. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. E muito obrigada por aceitar, então, participar dessa entrevista e compartilhar essas informações tão ricas com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Pois é, gente. Conhecer melhor o nosso passado enquanto humanidade, a nossa história, nos ajuda também a construirmos o nosso futuro. E entender melhor quem nós somos com as nossas qualidades e os nossos defeitos, os nossos sonhos e as nossas contradições, é um ótimo exercício para olharmos para as outras pessoas com mais empatia. E ao aprendermos a também nos colocar no lugar do outro, podemos construir melhores relacionamentos, que são fundamentais para a construção da nossa comunidade dos sonhos. E vocês sabiam que existe uma série de projetos de arte participativos dedicados a nos ajudar a olhar o mundo através dos olhos de outras pessoas, chamados Museu da Empatia? Esses museus não têm lugar fixo e eles têm formatos bastante diversos, desde uma caixa de sapatos gigante até um conjunto de pessoas que se reúnem em um lugar para compartilharem suas histórias. Por exemplo, a instalação chamada Caminhando em Seus Sapatos, que já esteve em São Paulo, inclusive, ela tem o formato de uma caixa de sapatos gigante. E dentro dela tem uma coleção diversificada de sapatos, mas também de histórias em áudio que exploram a nossa humanidade compartilhada. A ideia é que literalmente os visitantes calcem os sapatos expostos e caminhem um pouco com eles enquanto escutam a história do seu dono. E esses donos, eles podem ser refugiados, cirurgiões. As histórias abrangem os diferentes aspectos da vida, da perda e do sofrimento até a esperança e o amor. E levam o visitante em uma jornada empática e também física. Um outro museu super interessante que vai nessa linha e é brasileiro é o Museu da Pessoa. Ele é um museu virtual e colaborativo de histórias de vida. Ou seja, ele está aberto para todos que queiram contar as suas histórias usando diferentes tecnologias. E qual que é a intenção deles, afinal de contas, com esse projeto, né? Eles querem que as histórias de vida se tornem um antídoto contra a intolerância. Afinal, ouvir é o primeiro passo para transformar o seu jeito de ver o mundo. Que legal, não? Quem sabe esses projetos inspiram vocês a desenvolverem outros relacionados aos diferentes conteúdos que vocês estão aprendendo ou então relacionados a questões que são importantes para vocês. E olha só quanta coisa legal a gente explorou e aprendeu nesses 40 e poucos minutos. Nós criamos um museu de mim para contar a nossa história e tentar traduzir quem nós somos. Nós conversamos com uma arqueóloga e ainda conhecemos 2 projetos super bacanas que têm o objetivo de nos ajudar a olhar o mundo através dos olhos das outras pessoas e ouvir melhor, que são o Museu da Empatia e o Museu da Pessoa. E no nosso próximo encontro, nós pensaremos a partir da nossa própria história o que entendemos e podemos fazer pelo mundo. Que vocês imaginem, criem e compartilhem muito até lá. Até a próxima!